Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer um vídeo muito interessante para vocês, o que para mim é o futuro do conteúdo ou o futuro do desenvolvimento pessoal masculino dentro da comunidade geral, pelo menos dessa fase que a gente está atualmente. Então já vou te convidar a deixar o seu like, acompanhar o vídeo com calma e deixar um comentário do que você pensa sobre essa ideia minha, sobre essa percepção minha. Eu vou usar aqui essa menina aqui desse vídeo do Gustavo Lázaro que eu tava vendo, um tal de Sossô não sei o que, e do ex-namorado dela, né? Vocês vão ver aqui no react de um pedacinho só o que eu tô querendo dizer. Mas antes de mais nada, eu vou abrir aqui ah, o meu Excalibur, né? Como sempre, eu costumo abrir isso daqui para poder expressar a minha ideia. E basicamente, rapaziada, o que eu penso? Hoje, dentro do nosso conteúdo aqui, né? Principalmente o meu canal não tem nem tanto foco assim no conteúdo de desenvolvimento geral. Eu costumo comentar muitas coisas. Mas dentro do que foi construído na comunidade masculina ao longo do tempo, a gente percebe que houve várias curvas de conhecimentos que foram sendo divulgados com mais tempo, né? Então começa lá atrás, né? Contatinho gastronômico, como não cair na friendzone, melhorar essa sociabilização, aí veio a era do VSM, valor social de mercado, aí veio a era do Lux Maxim, que é mais ou menos o que a gente está vivendo agora, né? E aí, rapaziada, tem algumas coisas que, o que é que a gente está vivendo agora, né? O maior ponto que a gente tem no momento é a buscando a solitude. O que é buscando a solitude? Hoje, vocês podem perceber que a gente tem uma pequena imunização de rebanho. O que é isso? Na, na, na biologia, né, quando a gente tem os indivíduos que eles vão aos poucos desenvolvendo uma imunidade a uma determinada praga, aquilo propriamente ao longo do tempo, todo aquele grupo tende a ficar mais imunizado, uma boa parcela dele, pela própria seleção natural, certo? E pela própria diminuição da contaminação daquele vírus. Então, imagina o seguinte, rapaziada, quando você entra no Instagram e você vê alguma menina falando alguma barbaridade, na maioria das vezes você vai ter pelo menos um ou outro carinha ali, e normalmente um pequeno grupo, que vão estar rebatendo e que vão estar usando argumentos das comunidades, certo? Das comunidades que vocês estão ligados quais são, para poder derrubar. Você vai ver comentários, você vai ver muita ironia. Cara, direto eu tô no meu Instagram e eu vejo algum cara fazendo uma ironia. Pô, quer dizer então que você é rodada, que você é isso e aquilo, e você quer que eu pague todo o rolê? Não compensa, tal. Esse tipo de zoeira tá ficando cada vez mais popular. Por quê? Porque desenvolveu-se uma certa imunização de rebanho, que é os caras percebendo, comentando, e um amigo vai falando pro outro, aquilo vai virando uma zoeira. Então, isso é geral? Não, e nunca vai ser, rapaziada, porque o cara é muito gado. Em geral, os homens são muito gados, rapaziada. Vocês veem qualquer menina que é mais ou menos ali, que já recebeu um pequeno impulsionamento no Instagram, por exemplo, vocês vão ver uma cacetada de cara pagando pau. Ai, linda, ai, meu bem, ai, eu te faria feliz, não sei o quê. E você fala assim, mano, esse cara não tem vergonha, velho. Um adulto desse aí não tem vergonha de estar comentando no post dessa menina, sabe, sendo visto por qualquer uma menina que nunca vai dar um pingo de atenção pra ele, o cara passando essa vergonha, colocando ela num pedestal gigantesco, mas os caras não têm, velho. Então eu acho assim muito difícil todos os homens receberem, né, o inverno realmente chegar, igual os caras falam, cara, eu acho que isso é muito distante. Mas pelo menos uma pequena imunização de rebanho acontece. E aí, o que eu acho interessante é que acaba sendo um pequeno paradoxo. Por quê? O que acabou acontecendo? De tantas feministas, né? E as mulheres ali militando e tal, e aquela encheção de saco ali na rede social, ficarem militando, e enchendo o saco, e definindo que o cara tem que fazer isso e aquilo, o que aconteceu? Os caras começaram a sair do jogo. Só que caras são esses? Costumam ser os caras que são interessantes. Por quê? Porque o cara que tá na comunidade, ele normalmente é o cara que tá se desenvolvendo. Ele é o cara que tá evoluindo, certo? Logo, esse cara, ele é o partido interessante, para essas mulheres, tá ligado? Porque o bilionário, não sei o que, rapaziada, isso é até um meme, mas o cara que pelo menos tem uma profissão bacana, o cara que pelo menos tem hobbies, que tá procurando evoluir, ele é o cara que tá na comunidade, e ele é o cara que ela tá buscando, que elas estão buscando, e que elas estão correndo atrás agora do prejuízo. Né, eu corri atrás do prejuízo, de tanto bater, os caras, não, quer saber? Então tá bom, então eu vou ficar sozinho. Só que o que acontece? Os caras gostaram. Por quê? Porque o cara começou a perceber várias vantagens de estar sozinho, né? Por mais que tenha as desvantagens que você tá fica solitário, você não tem uma companhia vez ou outra, às vezes você quer construir uma família. Por outro lado, a gente tá vivendo o melhor século para você ser solitário, porque hoje você tem entretenimento em tudo que é lugar. Tá ligado? Você tem a Netflix, né? Você tem videogame. Se você tá apertado ainda de grana, você pode pagar um xCloud da vida e jogar online, pagar ali R$ 60 por mês e ter uma cacetada de jogo para jogar.
você consegue ler facilmente, pegando EPUB, pegando PDF, você tem o YouTube, você tem uma cacetada de streaming, você tem documentário, você tem tudo na palma da sua mão, né? Pro cara que é meio, que moralmente não tem muita muita questão prisão moral, não sei se seria esse o termo, né, ou não é muito religioso. Se o cara realmente estiver precisando de mulher e ele não tá se aguentando, ele pode ir naquele delivery que vocês estão ligados, né? Não que eu apoie isso, mas vocês estão ligados como é que funciona. Fora a questão do conteúdo pornográfico também, que hoje em dia é absurdo, que pô, o cara no celular na mão dele ele pode ver qualquer coisa. Então o que acaba acontecendo? O cara já, depois de tanto se bater, não porque não sei o que, porque o cara é esse, porque o homem é aquilo, esses caras já foram se afastando, tiveram acesso ao conteúdo ou caíram na imunização de rebanho e foram saindo do jogo. E ao longo do tempo, agora as mulheres estão começando a correr atrás desse prejuízo, porque, de novo, esse cara acaba sendo interessante muitas vezes para ela. Vocês entenderam o paradoxo? De tanto elas baterem, os caras saiu. E para eles voltarem, elas têm que parar de bater ou demonstrar de alguma forma. Só que elas não vão fazer isso. Por quê? Porque aí é o conteúdo delas, entendeu? Então acaba acontecendo isso, né? Foi um péssimo desenho, mas tudo bem. Então o que acaba acontecendo aqui que eu vejo que é o futuro da comunidade, né? O futuro do desenvolvimento masculino, pelo menos nessa fase. Vamos dizer que a gente está na fase 1, né? Numa V1. Logo, logo, talvez a gente venha ter uma V2 no futuro. E aí, o que seria uma V2? Uma V2 pode ser, sei lá, pode ser talvez mais foco no conteúdo espiritual, né? Não sei. Mas isso daí vai ser para o futuro. Nesse momento, o que eu vejo que é o top dessa V1 é o que, rapaziada? Na minha opinião, o top do top dessa V1 é você ligar menos para aparência e basicamente isso, né? Ligar muito menos para aparência fora do normal, para aquela menina que é realmente muito bonita, muito atraente. E por que eu digo isso? De novo, vamos relembrar. O cara que acaba sendo, muitas vezes o cara que tá fora do jogo, ou que tá de boa, que só não quer, sabe, se envolver demais, ele acaba sendo um cara interessante para se envolver, que essas moças estão querendo correr atrás, né? Porque é o cara que está se desenvolvendo, é o cara que tem hobbies, é o cara que tem uma estabilidade, é o que tá buscando ela, e etc, etc, etc. Né? Às vezes tá correndo atrás de um shape, tem uma, sabe, tá com um biotipo melhor. Enquanto esse cara que é o gadão, que fica ali nas fotos tudo de lá e linda, não sei o que, não sei o que, 90% das vezes é um Zé Ruela chato pra caramba e que na maioria das vezes não vai ter nenhuma dessas qualidades. Até porque um cara que se respeita minimamente, ele não vai estar com essa postura. Então esse cara aqui, ele acaba estando numa posição bacana. Agora, a única, na minha opinião, ou não, a única é forte, mas pelo menos a maior fraqueza desse cara, sabe qual que é, rapaziada? É quando ele encontra uma garota muito bonitinha. Esse cara, rapaziada, aqui eu vejo isso direto. Você pega meninas que às vezes são menina bonitinha, menina não tem nada demais, mas uma bianquinha na vida, mano, os caras pagam um pau absurdo, absurdo. E quando aparece uma menina mais bonita assim, mais bonitinha mesmo, o cara não quer nem conhecer, velho. Ele não consegue nem trocar uma ideia, ele nem pensa. Ele já quer engatar um relacionamento. É claro que existem exceções. Eu tenho hoje em dia uns 2, 3 amigos que estão pra casar, que são noivos, né? Um deles sempre quis casar, sempre teve esse sonho e parece que é uma menina parceira. Eu tenho um outro amigo meu que, pô, ele namora a mesma menina faz muitos anos, desde a adolescência, assim. E eles estão pra casar agora, né? Ela parece uma menina bacana, então tem suas exceções. Mas vamos focar na grande leva, principalmente do que a gente vê aqui na internet, certo? Porque no mundo real a gente vai ter casos diferentes. Então é óbvio que o mundo real é o mais correto. Você tem que se basear mais na sua realidade do que no que você vê na net. Mas o que a gente vê na vida, tanto na realidade, isso é uma coisa que você vê tanto na vida real quanto na net, né? Que é o que? O cara, quando ele encontra uma menina mais gata, ele se perde, velho. Ele não consegue usar o raciocínio. Ele não consegue entender que ela é só mais um ser humano, que ela vai no banheiro igual a ele, que ela faz xixi, faz cocô, que ela tem tudo igual a ele, que ela é só mais, que ela só nasceu com uma aparência bacana, né? Então, o cara se perde, ele não consegue querer saber quais são os hobbies dela, ele não quer. Não, cara, o cara, quando ele tá comendo mais gatinha dessa, vocês lembram no áudio do Arthur Duval, né? O cara vai muitas vezes nessa linha, ele nem se respeita. E aí, o que eu acho interessante? Vamos ver o que essa menina tá falando aqui, ó. Até ligar o áudio desktop. Conversar com você. Olha, toda coçando. Ele acabou de terminar comigo porque eu fiz uma live com a Malévola, me resolvendo com ela. E ele ficou muito magoado comigo porque eu me resolvi com alguém que ele teve briga depois de tudo que fez com ele. Então ele me bloqueou de tudo, não me deu tempo de explicar, apagou as fotos. Tá tremendo a mão. E é isso, gente. Acabou meu relacionamento, tá tudo bem, a gente passa por isso mesmo. Tá tudo bem, menina, tá parecendo um zumbi do The Walking Dead. Tá tudo bem, galera. Tá tudo... Eu só tô triste de estar passando por isso sozinha aqui em outro país.
Mas quando chegar no Brasil, tudo vai se resolver. Percebam, rapaziada, menino de uma boa condição, tá em outro país, viajando, conhecendo o mundo afora, né? Eu não sei a idade dessa menina, mas eu vou chutar que ela deve ter entre uns 18 a 20 anos. Deus abençoe todo mundo. Bonitinha e tal. E eu desejo tudo de bom pra ele. Eu ainda amo ele, eu gosto muito dele. Mas se ele não quer nem me escutar, não tem problema, gente. Fazer o quê? Vocês viram aqui essa declaração dela, né? Eu não sei se isso que o Gustavo tá apontando, parece que ela teve uma alergia, se isso tem a ver realmente com o namorado ou não, mas aparentemente tem, e se não tiver realmente diretamente relacionado, pelo menos, né? Você vê que ela tá chorando, ai gente, eu gosto muito dele, não sei o quê. E aí você fala assim, mas quem que é o namorado dela? Você vai ver, rapaziada, acreditem se quiser, é esse maluco aqui, né? Tal de MC Paiva, o maluco aqui, ó. Olha as músicas desse rapaz, Medley, Putaria. Vamos ver o que mais, ó. Bater saudade, fala na cara, tudo uns clipes dele fumando um baseado, né? Ó que maravilha, casei com a putaria, uns clipes dele aqui, ó, com esse maluco aqui que, se eu não me engano, tava até nas grades, né? Não tenho certeza. MC Paiva é predominante aqui, ó, de novo, ele com uma moça de família aqui no fundo, fumando um baseadão, todo tatuado. Então, o que que eu tô querendo dizer, rapaziada? Você pega essa mocinha bonitinha aqui, o cara já cria uma conspiração na cabeça dele de que, nossa, ela é perfeita, maravilhosa, ela é incrível, ela é linda, ela é um amorzinho, e a gente vai ficar e não sei o quê. E aí qualquer sinalzinho que ela vai dando, ele tá hipersensível e vai pescando, e vai reafirmando isso pra ele mesmo. E o cara esquece, velho, que muitas vezes não tem nada a ver. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara, olha o ex-namorado dessa menina. Vocês estão entendendo o gosto, né? E o quanto que o gosto de uma pessoa revela sobre ela, sobre as coisas que ela gosta, sobre as coisas que ela faz, que ela se interessa. Então, vocês conseguem entender? Quando eu vi isso aqui, ó, nesse vídeo do Gustavo, eu falei assim, caramba, velho, isso aqui vai ficar perfeito no vídeo meu, porque é a exemplificação disso em pessoa. Um exemplo melhor do que esse só tem um, que é esse aqui, ó. Amber Heard, rapaziada. Ó, essa mulher aqui, esses dias pra trás eu tava até assistindo Never Back Down. Vocês já estão ligados nesse filme aqui, né? Todo mundo conhece esse filme. Filme de luta muito da hora, por sinal, que é interpretado por ela, inclusive, né? Pela Amber Heard, quando ela era bem nova. Rapaziada, vocês conseguem entender que essa moça aqui, ó, toda linda, toda femininazinha, bonitinha, né? Uma loirinha, gatinha. Que essa menina aqui, rapaziada, que ela já foi acusada, né? E aparente se eu não lembro se ela se assumiu, mas foi constatado no processo que ela cagou na cama do marido dela, né? Ou até aquele momento Johnny Depp. Vocês conseguem entender que essa menina subiu na cama, igual ela tá aqui, ó, e fez um cocô em cima da cama, né? De tão pirada e de tão tóxica dentro daquela relação que ela era. Fora parece que ter cortado um dedo dele, mais um monte de coisa. Então o que que é isso, rapaziada? Os caras criam uma ilusão da aparência, uma coisa, um absurdo tão grande, porque isso vem um pouco da biologia. Então, dentro da biologia, o cara se atrai, é muito difícil você ir contra essa atração natural, mas muito também, rapaziada, que o cara vai se permitindo. Então, o cara vai criando uma ilusão na cabeça dele e não vai se aceitando, e ele vai vendo e ele vai até o final, cara. Muitas vezes, esse mesmo cara que eu falei pra vocês que tá na imunização de rebanho e que já absorveu do conteúdo, ele consegue manter essa postura e essa imagem, essa autoimagem para a maioria das mulheres. Ele consegue levar dessa forma para a maioria. Mas se aparece uma gatinha dessa aqui, pode ter sido a mais rodada, pode ter sido a mais biscate, pode ter sido a mais mentirosa, pode ser a que tem mais joguinhos, a que tem mais coisa. O cara não se aguenta e ele cai, velho. Ele assume e ele puxa e ele luta por ter e ele chora e ele vai por quê? Porque o cara continua endeusando a aparência. A galera da nossa comunidade é muito fraca nesse ponto. Os caras se preocupam só assim com o passado sexual e com a aparência. O cara não se preocupa se a menina tem um hobby, não se preocupa com qual que é a crença dela, quais são os valores dela, como é que ela trata a família, como é que ela trata os amigos, se ela gosta de série, se ela gosta de filme, de qual gênero, se ela já jogou alguma coisa ou se não, se ela quer viajar ou não, qual que é o desejo de família que ela tem ou não. Os caras são secos nisso aí. É por isso que eu disse pra vocês e eu volto o final dessa corrente nossa aqui e que cada vez mais vai se extinguindo os caras. Então, se aqui, vamos dizer assim, que de cada 100 caras, 90 concordam e se mantêm no conteúdo, isso vai exponencialmente diminuindo, né? Então aqui na boa sociabilização eu já diria que só vai ter uns 40. Aqui
no cultural, que uma hora eu vou fazer um vídeo sobre para vocês a respeito, porque eu acho que nesse meio termo, uma das principais evoluções nossas como homem é a evolução cultural. Vamos dizer que só vai ter, rapaziada, de 100 cara, uns 10, talvez, né? Agora, aqui, rapaziada, que é ligar menos pra aparência, né? E observar habilidades e pontos positivos nas mulheres, rapaziada, eu digo pra vocês que eu acho, ó, que se for 1 a cada 100 já tá muito. 1 a cada 100 já tá muito, rapaziada. Porque os caras são muito gados, ou porque entra o fator biológico, porque os caras não conseguem, cara. Se aparecesse uma Amber Heard, naturalmente o cara já começa a pagar pau, o cara já começa a querer sumir, o cara começa a ignorar o conteúdo, tudo que ele sabe. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Convido vocês a dar um like, a se inscrever e deixar o seu comentário com a sua opinião. Tamo junto, valeu, falou, rapaziada.